Olá, eu vou falar da minha espiritualidade porque ao editar alguns vídeos eu vi que falo certas coisas com muita certeza e realmente eu tenho certeza do que falo. Só que aos olhos das pessoas que não têm o mesmo dom, é meio que inacreditável, né? Então, como já num vídeo falei que iniciei aos meus 4 anos, eu não sabia ler, é claro, e deduzo que seja aos 4 anos porque entrei na escola com 5 e fui alfabetizada com essa idade. E eu via durante o meu sono os espíritos, não as almas, né? Os espíritos vinham falar comigo pedindo ajuda para que eles encontrassem o caminho deles. Como eu não sabia rezar, eu orava. Só que eu sentia muito medo, eu acordava achando que era pesadelos, porque ao acordar eu continuava ouvindo esses espíritos falando comigo, pedindo a salvação, o caminho que deveriam seguir, a luz. E eu não entendia, eu achava que eram pesadelos, eu tinha muito medo. E também achava que era fantasma, porque chegava a vê-los acordada. Então, num certo dia, na padaria, me deparei com um amiguinho de compra de pão. O nome dele ele deve estar vivo, tá? É Paulo. E eu chamava de Paulinho. E contei, eu tava muito chateada, amedrontada na padaria. Ele perguntou por que eu tava com tanto medo. Eu contei para ele. Então, ele perguntou se minha mãe ou meu pai deixaria ir com ele na igreja aos domingos. Eu falei que, claro que sim. Olha só, com 4 anos, né? Então, eu fui à missa. Depois da missa, ele me levou até o Padre Luiz, da Igreja Santo Antônio, na Vila Guilherme. E contei para o padre que eu via monstro, eu via, na verdade, o meu Exu, tadinho do meu Exu. Eu via monstro e fantasma. E eu tinha muito medo. Eu chorava quando eu estava contando para o padre. E o padre, ele chamou a madre, e essa madre veio até a mim, olhou-me com carinho e ternura e falou que eu deveria conversar com a minha mãe, porque ela abriria uma exceção em deixar-me frequentar aos sábados o dia todo as aulas, e não eram bem aulas, mas era uma reunião com as noviças e freiras aos sábados que existia nessa igreja, e lá havia uma orientação da Bíblia, a rezar
E então falei com a minha mãe deixou. Era o dia inteiro que eu passava lá na igreja aos sábados. Lá eu aprendi a rezar, não sabia ler, então era uma coisa decorada, ouvindo, né, as freiras rezando, muitas palestras, elas falavam sobre escrituras, sobre a Bíblia, a religião em si. Eu frequentei até meus 8 anos. Fiz minha primeira comunhão e continuava vendo e sonhando com esses espíritos. Então, eu via que quando eu rezava, vinha uma luz dourada, muitas vezes eram lilás, outras, várias cores. Ela aparecia, essa luz, e esses espíritos iam até essa luz. Hoje eu sei que são os mestres, que os mentores, né, que iam à busca do seu protegido. E eram espíritos perdidos, talvez espíritos que não aceitavam a morte e ficavam vagando, depois não sabiam como chegar até o local onde realmente eles teriam que ter a cura, né? E trabalhei assim até a minha maioridade. Aos 15 anos, me deparei, até aos 15 anos, eu fui muito católica e budista também, porque o catolicismo, ele nos ensina até uma parte, né? E aí eu ficava perguntando, eu tinha muito dos porquês. O catolicismo, ele não acredita na reencarnação e só na ressurreição. E eu acredito na reencarnação porque durante esse meu trabalho, quando dormia, né, eu via muitas mortes desastrosas, assim, tipo um vulcão em erupção, as pessoas morrendo nas lavas, e era repetitivo. Depois que eu via essa cena, é que vinham os espíritos pedindo para mim a ajuda. E sempre eu via algo do tipo tragédias, inundações, incêndios, erupções, terremoto, e aí vinham os espíritos. Eu tinha pavor. Eu sempre acordava transpirando e com muito cansaço. Então, aí aos 15 anos, eu estava muito doente. Todos os dias, às 3 horas da tarde, eu ficava num estado febril intenso. E onde eu estudava, que eu estava estudando estética, porque sempre fui muito vaidosa, né? E aí, uma pessoa chegou até mim e perguntou se eu acreditava na espiritualidade, no espiritismo, no kardecismo. E eu falei, olha, eu não posso falar que não acredito,
porque eu acredito em Deus e acredito nos espíritos, então eu não posso falar que não acredito, só não conheço. E ela falou que conversou com o marido dela, que ele era da federação, da federação kardecista, e se eu aceitava que ele me levasse num local para me ajudar, porque ele achou que eu estava macumbada. Então aceitei. E eu lembro que foi o marido dela, eu lembro que tinha um que era da Quimbanda e deveria ter mais uma pessoa. E lá, essa mulher, ela era uma morena, grande, estava frio, só que ela ficava num espaço, um espaço enorme, com uma medida assim deveria ter uns 7 metros por 7 metros o cômodo, sem nada. Ela ficava no meio desse cômodo com um balde d'água. E nós entrávamos com um copo d'água. É inacreditável, mas... E ela usava uma roupa apenas com uma alcinha. Não tinha onde esconder nada. E ela tirava da cabeça, saía. Incrível. Eu vi uma bota da cabeça de um cara, um peixe da cabeça do outro. E o meu também saiu. Coisa de cemitério, cinza de charuto, flor de cemitério, tecido podre. E depois que ela deixou claro para mim que eu nem precisava procurar quem fosse que fez o trabalho contra mim, que essa pessoa ela iria adoecer da mesma forma que eu. E eu teria que voltar lá depois de uma semana, depois dos banhos que ela passou. Eu fiz esses banhos, não me lembro qual era. E o marido dessa minha amiga me levou de volta e ela materializou rosas brancas, pétalas de rosa branca. E ela falou, você está formosa e agora você está curada. E realmente eu fiquei curada, eu não sentia mais essa febre exatamente às 3 horas da tarde. E por incrível que pareça, no dia seguinte, a pessoa que fez começou a ter as mesmas febres que eu. E ela ficou ausente do local por uns 15 dias, quase um mês. E ela voltou falando que ficou muito doente. Então, quando faz a materialização do que fazem pra gente, toma lá, dá cá. É pena que eu não sei mais, eu era muito jovem, nem sei se essa mulher está viva, é uma pena. Mas conheço a dona Edelarcil, a mulher do algodão. Não é, ela é realmente uma pessoa muito abençoada. Adoro o trabalho dessa mulher. Bom, então, continuando, eu fiquei curiosa
Opa, a espiritualidade ela vai me ajudar muito nos meus porquês. Então eu frequentei frequentei o kardecismo, Meimei, a Umbanda, a Umbanda mista, um pouco do candomblé. Eu achei o candomblé lindo, porque o candomblé, as pessoas, os filhos, né? Eles dançam em homenagem aos orixás. É a coisa mais linda. Só que para mim ainda não era, nenhum foi satisfatório. E eu precisava muito também da palavra de Deus. Eu queria saber a resposta que Deus poderia dar a mim por muitas coisas que eu via, porque eu sempre vi, e então também frequentei o evangelismo. Só que os evangélicos, eles abominam os espíritas. Os espíritas, eles são mais acessíveis às outras religiões. Acessíveis não, eles aceitam, né? Porque é uma mistura de crenças. E o kardecista, ele não aceita muito quem lê cartas, né? E uma vez, eu sempre fui muito guiada ao baralho, sempre li, e o baralho ele não mente. Somos nós que interpretamos errado. Então eu estava à procura de uma, eu já jogava búzios, e não jogava búzios não, minto. Eu conhecia os búzios e fui até uma mulher que uma amiga tinha falado que ela lia cartas, era muito boa, uma mãe de santo, e nós fomos. E o terreiro dela estava fechado. Que infelicidade. Chegando lá, ela falou para mim: nossa, como você demorou para chegar até aqui. Eu, como assim? Tô te esperando já há um bom tempo, porque eu fechei o meu terreiro e não entreguei a coroa para ninguém. Eu estava te esperando porque foi falado para mim que essa coroa seria especial a você. Eu achei inacreditável, porque eu falei: mas como a senhora tem certeza que sou eu? E eu não quero entregar minha cabeça. Ela falou: não, você já nasceu com a coroa e que é o seu destino. Então ela fez um cerimonial lindo e ela falou: você não precisa abrir terreiro, nem precisa ter filhos de santo. Você vai saber qual é a sua missão na Terra. E eu tô vendo que realmente você, essa pessoa que merece pela sua bondade, o amor intenso que tem no seu coração. Tá, aceitei, foi lindo. E eu vi Mamãe Iemanjá.
eu vi Poseidon ou Triton lá no fundo do mar, lá longe, como se estivesse protegendo Mamãe Iemanjá com a sua vinda até a orla. Ela, quando caminha, ela não anda no mar, ela flutua e sai um brilho dela, e esse brilho parecem estrelas que caem no mar e distribui um caminho de brilhos. É lindo. Eu fico emocionada quando eu me lembro. Então, foi a primeira vez na minha vida que eu vi um orixá. E ela se apresentou para mim também como Nossa Senhora Imaculada da Conceição. Então, com isso, eu entendi que orixás e santos, sabe? O africano, ele tem os seus orixás, e esses santos se apresentam de acordo com a fé da nação, a fé do povo. Então, Thor, né? A mitologia grega, os deuses nórdicos são pessoas, não são deuses, né? Porque cada nação, cada povo, ele intitulam esses seres divinos conforme eles veem, conforme eles se apresentam. Então, para mim, todos são únicos, né? E ao decorrer dos anos, e depois dessa coroação, eu passei a ler Búzios. E a gente vai se desenvolvendo. À medida que trabalhamos com a espiritualidade e ajudando as pessoas, nós começamos a ter mais bênçãos, mudanças, graduações na espiritualidade. Eu sou reikiana também, graças a uma amiga maravilhosa. Agradeço muito a ela, conhecida como Queca. E então, a radiestesia também. Eu fui estudando muito, 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 e sempre estudo até hoje. Porque existem os porquês, né? E então, a gente não pode recriminar as religiões, né? Eu não sigo uma religião porque a religião, ela faz com que a gente fique apenas de acordo com que é imposto pelo extremo sacerdote. O filho pode aprender até tal ponto e pronto, né?
O evangélico diz que o espírito é do demônio. Eles também fazem exorcismo, não é? O católico não acredita na reencarnação. Eu sei que existe a reencarnação, porque a cada pergunta que eu tinha e ninguém me respondia, eu tinha visões de vidas passadas que me davam as respostas. Fazer regressão é muito perigoso. Tem que fazer, se você precisa, se você tem trauma de fobia, medos intensos, pavorosos, medo, vontade, como posso me expressar? Se você é um suicida, tem vontade de morrer, mas por quê? E essas pessoas sofrem muito. Então, quando se faz uma terapia para sair desse trauma, o que se deve ser feito? A regressão. Só que o terapeuta, ele vai direcionar a pessoa apenas na vida passada que causou esse trauma. Por que existe esse trauma? Por que a pessoa vem com esse trauma? Se nos é esquecido as vidas anteriores para que a gente não carregue coisas ruins numa próxima. É porque não existiu uma falha. Quando nós desencarnamos, nós vamos para um hospital. Por que eu sei que existe esse hospital? Porque quando eu perdi uma pessoa, eu sofri muito. Eu pedia muito a Deus. Eu precisava saber se essa pessoa estava bem. Numa bela noite, ele veio até mim e me levou e mostrou. E ele falou: querida, eu recebi a permissão de te trazer até aqui para te mostrar como é o local onde ficamos depois que desencarnamos. É um salão enorme de paz, tranquilidade, onde os espíritos ficam adormecidos até receberem a cura da passagem. Depois disso, da cura, cada um vai trabalhar numa missão, estudar mais, aprender mais e reencarnar, nascer novamente. Então, quando a gente, por isso que eu falo que antes da gente nascer, nós escrevemos num livro como será nossa vida. Não é bem como será nossa vida. Eu cometi um erro na vida passada, então nessa próxima eu vou me deparar novamente com a mesma situação
e eu tenho que ir para o caminho certo, não cometer o mesmo erro. Eu vou nascer em tal família porque meu pai e a minha mãe, eles precisam consertar a forma que me criaram, porque na outra vida eles não conseguiram cumprir como pai e mãe. Então eu vou nascer para dar a chance aos meus pais de redimirem o que eles não fizeram na vida passada. Depois eu vou ter que encontrar com fulano, me casar com ele para ter os meus filhos. Porque eu tenho alguma coisa com os meus filhos também. Depois eu vou me casar com outra pessoa, porque eu preciso elevar a espiritualidade dele para que ele consiga alcançar o que ele precisa alcançar depois do desencarne. Eu preciso estar com meus amigos para aprender e ensinar o que eu aprendi. Eu preciso ajudar as pessoas. Eu vou ajudar as pessoas que sofrem de amor, porque eu já sofri muito por amor. E assim vai indo. Então, quando cheguei a um ponto onde eu perguntava para Deus: Deus, eu devo ser louca. Eu vivo sonhando que eu estou salvando um, salvando o outro. Isso é verdade? É um sonho? Ou realmente o meu espírito está se desprendendo e ajudando as pessoas? Até que numa noite eu me vi, era uma noite muito fria, muito fria. E eu vi um bebê numa sacola de plástico, pendurada num portão de ferro com lanças prateadas, cromada. Eu acho que era isso. E catei essa criança, esse bebê, e fiquei sentada na calçada segurando o bebê, esquentando, aquecendo, eu morrendo de frio, muito frio. E depois eu coloquei o bebê de volta nessa sacolinha e pendurei nesse portão. E acordei. Acordei com muito frio. Nossa, que coisa mais horrível. Que noite horrível. E liguei a TV, que eu tinha o hábito de assistir reportagem logo de manhã. Então, liguei a TV e pensei em tomar um banho para aquecer o meu corpo, que estava muito frio. E na reportagem aparece, eu não lembro se era um repórter ou uma repórter, mostrando o local onde eu estive e fazendo uma pergunta: como essa criança sobreviveu? Como esse bebê sobreviveu? Esse bebê passou a noite nesse portão. É inacreditável, né? Deus é maravilhoso. Esse bebê tinha que viver. E era exatamente o bebê que eu passei a noite toda no meu colo aquecendo. Foi então
a prova que eu tive de que realmente o meu espírito realmente ele se desprende e vai fazer socorros. Aí passei a acreditar, né? Depois dessa. E também tive outras provas, muitas outras provas. Eu não vou contar porque senão o vídeo vai ficar longo, né? E eu acredito muito também nos anjos, nos arcanjos, porque uma noite, ao deitar no meu travesseiro, eu pedia para os anjos, meu anjo da guarda, por que é que eu estou tão só? Se eu tenho que ajudar as pessoas que amam, se eu tenho que ajudar as pessoas que têm problemas, seja o que for. E será que realmente vocês nos protegem? Ou será que eu tenho alguém na minha vida para me confortar, para fazer companhia no meu dia a dia? Porque eu me separei. Sou divorciada do pai dos meus filhos, lindos filhos, e também sei da razão. Eu tive a visão do porquê. E nem precisei sonhar. Foi realmente acordada. Eu entro em transe, eu fico num estado onde eu vejo que eu estou no local, ao mesmo tempo existe algo no meu cérebro que passa um filme na frente dos meus olhos e enxergo tudo. Então, eu perguntando para o anjo da guarda se realmente eu tinha alguém para me fazer companhia, porque o primeiro eu me divorciei, o segundo morreu. Será que eu vou ter um terceiro? E eu acordei no meio da noite com um barulhinho, um tilintar suave. Fiquei assustada. Meu Deus do céu, que barulhinho é esse? Eu estava com muito medo de abrir os meus olhos. Quando eu abri, eu via purpurinas, pareciam purpurinas, tá? Dourada e prateada, caindo do teto. Só que assim, é uma escuridão, né? E eu via. Aí eu, nossa, será que eu tô acordada mesmo? Acendi a luz. Nossa, eu tô acordada. Apaguei a luz. E eu continuava vendo, do mesmo jeito. E essas purpurinas começaram a ficar separadas. Separadas, um lado todo dourado e o outro lado o prateado. E o lado dourado formou-se um anjo e o prateado outro anjo. E um olhava para o outro com amor. As mãos unidas, um do outro, palma a palma. E se olhavam.
Então, eu fiquei tão emocionada. Eu vi que eram anjos da guarda. Então, eu agradeci, pedi perdão e agradeci pela visão, porque entendi que existia o meu parceiro ainda. Porque prata é a mulher, dourado é o homem. Depois eu fiquei pensando, ué, por que prata e dourado? Anjo não tem sexo. Alma não tem sexo. Espírito não tem sexo. É a matéria que tem sexo. Foi onde eu comecei a estudar as diferenças do porquê, do masculino, do feminino, sabe? É a existência verdadeira dos anjos, como ancorar anjos, apesar que eu já tinha ancorado meus anjos, o meu anjo. E o anjo é único, é único. Eles se mostraram prata e dourado para me mostrar que eu ainda tinha o meu parceiro, que eu tanto quero. E comecei a estudar muito, muito, muito. Na época não existia internet ainda. E graças a Deus hoje existe a internet, facilita muito passar informações, né? E eu agradeço muito a espiritualidade, porque todos os meus porquês hoje, eles me mostram, eu vejo. Até num outro período, quando eu trabalhava na rua, eu estava voltando da Casa Verde e eu lembro de eu sair da casa da cliente e me deu um apagão. Quando voltei a mim, eu estava no topo lá chama, esqueci o nome do local, mas é perto do portal do Morumbi. Eu estava subindo a rua, eu me vi na direção, olhei para os lados, encostei o meu carro e fiquei pensando, onde estou? Quando me localizei, eu fiquei pensando, como cheguei até aqui? Credo, que isso? E isso aconteceu comigo umas 3 vezes. Eu fiquei muito brava e falei com a espiritualidade que não era mais para fazer isso comigo. Eu posso precisar socorrer seja quem for, mas eu não posso ter esse apagão. Que eles não me usem mais durante o dia quando eu estiver principalmente dirigindo. Também não quero mais ver nada, porque eu estou me sentindo louca. E que eu veja apenas quando realmente for necessário que eu veja.
ver que eu digo enxergar um espírito como se fosse um humano mesmo, vivo, e conversar como se eu estivesse conversando com alguém. E isso estava me fazendo mal, né? Porque andar pela rua conversando com alguém, sendo que a outra pessoa não tá vendo ninguém, não é? Eu pedi e eles me deram a graça assim. Eles pararam de me usar dessa forma e eu parei de ver. Agora eu só vejo quando realmente existe a necessidade de eu enxergar. Só que eu sinto cheiro. Muitas vezes, quando a pessoa está fazendo uma macumbinha e deve distrair, não sei, abrir um portal que eu vejo a pessoa fazendo, o que está fazendo. Quando não tenho essa visão, eu começo a sentir cheiro, eu consigo distinguir o que é que está me assombrando, digamos assim, pelo olfato. E ainda para me comprovar, aparece, quando é magia negra, aparece pingos de sangue, poça de sangue, materializa para me mostrar o que anda acontecendo. Também esse negócio de porta abrir e fechar, janela também abre. Sabe, são coisas inacreditáveis que parece que nós estamos mentindo. Só que acontece. Eu não sou louca. E então é isso. É isso que eu tenho para contar para vocês. Se um dia eu me lembrar de mais coisas, com certeza, porque eu tenho muito para revelar. E eu tenho tido pedidos, tá? Eu ouço também. É um ouvir diferenciado. A gente não ouve de fora para dentro. A gente ouve de dentro para o cérebro. É um caminho diferente. E nós sabemos quando é uma voz suave, quando é uma voz grave, masculina, feminina, o idioma é bem complexo esse ouvir. E muitas vezes, quando não é dos nossos guias, a gente ouve de fora, tá? De fora para dentro. Quando é de fora para dentro, não é seu guia, é um invasor. Ou um guia pedindo socorro. Depende muito do que eles estão pedindo, para a gente distinguir se é do bem ou se é do mal. Se é um espírito que precisa de socorro ou um que vem para fazer o mal para a gente, né? Então, por isso que às vezes nós precisamos saber distinguir o que nos estão pedindo. Se realmente é da parte de Deus ou não, né? E num outro vídeo eu vou explicar para vocês
O que é um guia santo, deuses, ou também até a diferença, né, dos guias, por que dos guias, tá? Então, muito obrigada por me ouvirem e Deus abençoe a todos vocês. Até uma próxima.